Quando você sorri e mostra muita gengiva e isso te incomoda? Esse vídeo é para te explicar tudo o que você precisa saber sobre plástica gengival. Eu sou a doutora Andressa Mesomo, aqui da Benessere Odontologia Estética. Para tratar o sorriso gengival, nós temos que, primeiramente, entender qual a causa desse sorriso gengival, porque ele é multifatorial. O sorriso gengival, mostrar muita gengiva quando sorri, ela pode ter várias causas. A mais comum delas é que quando o dente está nascendo, está erupcionando, essa gengiva vai descer junto. Nós chamamos isso de erupção passiva. Depois de um tempo, o dente já está estabilizado no lugar, essa gengiva ela retorna para o lugar ideal. Em algumas pessoas, essa erupção passiva, que é esse movimento da gengiva acompanhar o dente e retornar, ele sofre uma alteração. Então a gengiva vem junto com o dente e fica ali, cobrindo esse dente, fica por cima do dente. Então é como se tivesse uma faixa extra de gengiva sobre os dentes. Nós chamamos de erupção passiva alterada. Para esses casos, nós fazemos a plástica gengival, uma gengivectomia, ou seja, nós vamos recortar, vamos tirar essa gengiva que está sobrando e também vamos avaliar se a posição da crista do osso alveolar está acompanhando essa gengiva, porque se estiver muita gengiva sobre o dente e o osso está muito próximo, não basta fazer a plástica gengival, a gente precisa fazer uma plastia no osso também. Aí a gente não vai ter recidiva. Às vezes alguns pacientes comentam comigo, eu já fiz esse procedimento, mas voltou. Gente, não é para voltar. Esse procedimento, essa cirurgia, se ela for realizada adequadamente, ela é feita uma vez só. Não é uma cirurgia que deve ter recidiva, tá? Para isso precisa analisar a altura e a distância entre osso e gengiva. Em alguns outros casos, o sorriso gengival ele vai ter outros fatores envolvidos e não só excesso de gengiva. Às vezes o que vai estar acontecendo é um posicionamento da maxila mais baixo. E aí quando o paciente sorri, como a maxila está mais baixa, existe uma faixa ali de gengiva que fica sempre aparente. Então, nesses casos, a gente vai avaliar, pode ser feita uma cirurgia bucomaxilo, uma ortognática, ou em alguns casos existe outra técnica cirúrgica onde coloca-se um material ali feito sob medida para acomodar nessa região próxima ao nariz aqui, aonde vai aliviar essa rampa que o osso faz, vai preencher com volume ali, fazendo com que o lábio não suba mais quando o paciente está sorrindo. Então, para esses problemas que são mais a nível ósseo, existem também outras técnicas cirúrgicas que vão poder corrigir e amenizar o sorriso gengival. Mas aí são técnicas um pouco mais invasivas, já que a causa do sorriso gengival também é um pouco mais complexa, que tem mais relação aí com a posição do osso do paciente. E existe ainda uma questão de hipermobilidade do lábio, que aí é mais uma causa muscular, na verdade. Não é nem excesso de gengiva, nem problema na posição óssea, mas sim uma hipermobilidade muscular. Quando o paciente sorri, o lábio sobe muito, então ele movimenta muito o músculo do lábio. Para esses casos de hipermobilidade muscular, nós podemos utilizar, por exemplo, a toxina botulínica. Fazemos alguns pontos de aplicação. A toxina botulínica ela vai atuar paralisando o músculo. Ela vai diminuir a força de contração desse músculo e vai fazer com que quando o paciente sorri, o lábio ele não vai subir tanto, ele vai subir menos. Então a gente consegue amenizar o sorriso gengival. Quando ele tem causa muscular, a gente pode associar aí a toxina botulínica. Então veja que não existe um único tratamento para sorriso gengival.
Existe uma associação de técnicas. O fundamental é uma boa avaliação com o cirurgião dentista, que ele possa entender as causas desse sorriso gengival e aí sim poder oferecer para o paciente o tratamento adequado, que às vezes vai implicar em mais de uma técnica. Às vezes precisamos associar. É muito comum aqui na clínica que nós fazemos a plástica gengival, a cirurgia gengival, com a plastia óssea junto, e às vezes associamos também a toxina botulínica em alguns casos, para ter um efeito mais bacana. Então veja, aqui a gente tem um antes e depois. Essa paciente era bastante jovem, e ela reclamava, a queixa dela nem era da gengiva, ela nem conseguia perceber que o problema era gengival. A queixa dela era que os dentes eram pequenininhos. Ela me procurou para fazer facetas de resina para deixar os dentes maiores. Analisando o sorriso dela, a gente percebe que a posição dos dentes, o alinhamento dos dentes e a anatomia já estavam favoráveis, ela já tinha os dentes bonitos. Só que eles estavam escondidos, eles estavam cobertos por uma faixa aqui de gengiva, e uma gengiva bem queratinizada, uma gengiva bastante grossa, bastante espessa. Então, nesse caso, eu indiquei para ela apenas a plástica gengival. E aí, quando a gente fez ver o resultado, ela mesma falou assim, nossa, nem imaginava que o meu dente era tão bonito. Que realmente os dentes dela não precisavam de tratamento nenhum, eles já eram bem bonitos. A gente só precisava descobri-los, né? Tirar aquela faixa de gengiva que estava por cima deles. E aí ela ficou com um sorriso bem bacana, depois só fez um clareamento e não precisou fazer nada de resina, nada de lente de contato nesse sorriso dela. Então, se você tem um sorriso muito gengival, mostra muita gengiva quando sorri, ou se a sua queixa são que os dentes são pequenininhos ou de tamanhos desiguais, a causa pode ser, às vezes, também o excesso de gengiva. Nos procure, vem aqui até a Benessere, nós vamos avaliar o seu sorriso e vamos indicar o melhor tratamento para você, para que você possa aí ficar com o seu sorriso Benessere. Um beijo e até o próximo vídeo.